Evangelho de São Lucas, capítulo de número 23, verso de número 42 e 43. O título dessa pregação tem cujo nome Entre a Fé e a Razão. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Quando nós lemos a Sagrada, mais precisamente no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 23, verso de número 41 e 42, o contexto vai então nos relembrar um fato no qual marcou toda a sociedade, toda a humanidade, que foi o fato que o Senhor Jesus foi levado até o Gólgota. Gólgota, para você, minha irmã, para você, meu irmão, que não se lembra, era o lugar da caveira. E por que lugar da caveira? Porque o povo, então, que era condenado à morte e morte de cruz, eram levados àquele monte, àquele lugar chamado Gólgota e apelidado por lugar da caveira, pelo fato de que, depois, no estado de decomposição, o corpo do ser humano, então, estava à mercê de decompor a pele, decompor os músculos, decompor os nervos. E aí restava somente a carga ossal. Quando o condenado, o preso, então não tinha uma família, ele era enterrado como indigente, no mesmo campo conhecido como lugar da caveira. Segue-se a história, o contexto agora vai nos dizer que o Senhor Jesus, depois de ser humilhado, açoitado, depois de passar por tantas afrontas, agora ele é também crucificado. E o título da breve reflexão tem cujo nome Entre a Fé e a Razão. E antes de prosseguirmos acerca do contexto que nós lemos, quando nós falamos de fé, falamos de razão, é impossível então não falarmos de razão e lembrarmos da história de Ana. A Sagrada vai nos dizer que Ana estava sendo persuadida, estava sendo oprimida, estava sendo caluniada pela sua rival Penina. Quem é Penina? Penina era a segunda mulher de Elcana. Segundo o uso e costume daquela época, o povo então de Israel poderia, de fato e verdade, ter mais de uma concubina e mais de uma esposa. Elcana tinha duas esposas. Uma chamava-se Ana e a outra chamava-se Penina. A Sagrada vai nos dizer que Elcana amava Ana, porém, Penina que deu filhos a Elcana. Eu conjecturando, imagino ainda falando de razão, Ana sendo caluniada, ofendida, amargurada, afrontada, porque Penina a todo instante ia até Ana e dizia: por que tu estás ainda nesta casa? Tu não vês então que ele já teve filho comigo? Ele não vai querer mais nada com você. E mesmo sabendo que Elcana a amava, Ana tinha que passar por tudo isso pelo dom maior que é o amor. E quando nós falamos de amor, falamos de Ana por esse amor, chorando, lagrimejando, sofrendo, e teria 1001 motivos para largar a casa, largar sua fé, talvez, quem sabe, até mesmo o Deus de Israel no qual Ana servia. Ela tinha razão. E quando nós falamos de razão, falamos que Ana era o exemplo de mulher que tinha razão de jogar tudo para o alto e seguir rumo a mundo afora. Porém, Ana deixa a razão de lado e vai até a tenda do concerto, dobra o seu joelho próximo à Arca da Aliança e clama o Deus do impossível. Agora, essa mulher que tinha razões para não servir a Deus, essa mulher que tinha razões para não estar com seu esposo, porque em outrora, a mulher que tinha amado e cerrada, a mulher que tinha fluxo de sangue por muito tempo e também a mulher que tinha lepra, era isolada da sociedade, ficava à mercê da sociedade, e Ana estava em cruzio em uma das 3 exemplos de mulheres que ficavam à margem da sociedade.
Mas Ana não desistiu, deixou a razão de lado e viveu agora a sua fé. Ela creu naquilo que seus olhos não viam. Ela creu num Deus que ainda ela não conhecia em espírito e verdade, mas mesmo assim ela materializou a sua fé e então buscou o Deus do impossível. E como o inesperado para quem busca o Senhor sempre acontece, o Senhor agracia Ana e faz com que ela venha gerar em teu ventre uma criança, porque Ana abriu mão da razão. Quantos nessa hora têm colocado a razão em primeiro lugar? Quantos nessa hora têm dito que você não merece passar por isso, porque você está passando por aquilo, porque você foi traída, porque você foi enganada? Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você está certo, você está cheio de razão, mas mesmo assim eu tenho uma palavra profética para você. A sua razão só vai fazer você andar em círculo, a sua razão só vai fazer você sofrer. Então nessa hora, entregue a sua razão nos pés do Senhor Jesus e viva pela fé. Aleluias. E quando nós falamos de razão, é impossível não lembrarmos agora do nosso querido, amado José. A Sagrada vai nos dizer que José estava com seus irmãos, estava passeando, mas os irmãos estavam tramando contra a vida de José. Venderam ele como escravo. José foi para um calabouço. José sofreu e foi humilhado, mas mesmo assim, aquele que tinha razões para largar sua fé, aquele que tinha razões para virar um marginal, aquele que tinha razões para se afundar nos vícios, ele deixou a razão de lado e começou a usar a sua fé. E usando a sua fé, o Espírito Santo do Senhor começou a usá-lo, começou a revelá-lo em sonho. E agora, não somente revelava a ele sonho, como também permitia com que ele viesse a interpretar sonho de outras pessoas, porque ele deixou a razão de lado. Tempos depois, agora, José interpreta o sonho de Faraó. Faraó levanta ele como Zafnate-Paneá, traduzido quer dizer governador do Egito. Mas a luta continua. José é governador, o povo está passando uma escassez. E agora os irmãos, aqueles irmãos que jogaram José numa cova, que venderam como escravo, estão passando necessidade. José agora é governador. José pode ortogar sim ou não, dar alimento ou não aos seus irmãos que traíram, que venderam e que humilharam ele. Porém, mais uma vez, José deixa a razão de lado e manda agraciar os seus irmãos com alimento. Minha irmã, meu irmão, mais uma vez eu falo para você, sei que você tem razões para estar revoltada, sei que você tem razões para não ter perdoado esse homem, essa mulher, sei que você tem razões porque só Deus e você sabe o que você tem passado nessa casa, só Deus e você sabe o que você tem passado nesse trabalho, só Deus e você sabe o que você tem passado até mesmo nessa igreja, mas o Senhor te convida nessa hora a deixar razão com Ele, deixar razão nos pés dEle, porque quando isso você faz, a sua vida se transforma. E aí aconteceu com José. Ele deixa a razão de lado, abençoa os seus irmãos, dá alimento a seus irmãos e libera o teu perdão. Você tem razão de não perdoar, mas isso só vai te fazer sofrer. Aleluias. Voltando ao contexto, a Sagrada vai nos dizer que o Senhor Jesus estava ao meio, à sua esquerda um malfeitor, à sua direita outro malfeitor. A história diz agora que um dos malfeitores disse ao Senhor Jesus: se tu és filho de Deus, porque não desça daí e leve a nós também, aleluias. Porém, aquele que estava ao lado contrário disse: tu não temes a Deus mesmo estando na cruz? Tu não temes a Deus mesmo estando condenado à morte? Porque esse que tu estás a afligir não tinha pecado algum, porém nós pecamos, erramos e falhamos. Vira para o Senhor Jesus a sua face e diz: mestre, lembra-se de mim quando entrares no paraíso, aleluias. E algumas versões, mestre, lembra de mim quando entrar em teu reino. O Senhor Jesus, com olhar de benevolência, com olhar de amor, ele olha para então aquele malfeitor e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero retroceder para te perguntar, minha irmã, se esse malfeitor que tinha 1001 razões para viver murmurando, porque ao seu lado estava um malfeitor que dizia que não merecia estar ali por maior que tivesse sido seus delitos,
Ele poderia também interagir da mesma forma, mas ele não quis ficar murmurando, ele não quis ficar reclamando, ele não quis ficar culpando a Deus daquilo que ele mesmo plantou. E agora ele resolve a deixar a razão de lado. O outro malfeitor deixa a razão de lado e usa, mesmo estando no último estágio da sua vida, usa a sua fé. E quando isso acontece, o Senhor diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Eu não sei há quanto tempo você tem agido, interagido com a tua razão, mas eu sei, filho, que a tua razão tem te feito sofrer. Eu sei, filha, que a tua razão tem te feito andar em círculos, tem te feito dar um passo para frente e 7 para trás. Porém, o Senhor me trouxe aqui para falar para você que ainda há solução para o seu problema. A solução chama-se Jesus. E quando que você pode, de fato e verdade, chegar até o Senhor Jesus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você precisa usar a tua fé, deixar a sua razão de lado e buscar em espírito e em verdade aquele que tem poder para perdoar, curar, salvar e libertar aquele que está oprimido e está cativo. Ele chama-se Jesus Cristo Nazareno, aquele que nasceu em Belém, aquele que cresceu em Nazaré, aquele que morou em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. É o mesmo e não mudou. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, ele está contigo aonde você estiver. Basta tão somente você crer. Aleluias.